Sou o Dr. Thiago Chequeto, sou médico, otorrinolaringologista e esse é o nosso canal no YouTube. Hoje eu vou falar para vocês um tema muito importante, uma fratura nasal. É um trauma facial muito frequente, né? Se a gente imaginar o nariz, ele é a estrutura facial que está mais proeminente no nosso rosto, então você imaginar que uma pancada, uma batida no rosto, ela pode muito bem alcançar o nariz e levar algum dano para o nariz. Então os traumas faciais são traumas que a gente atende muito em pronto-socorro, né? Na época você tem contato mais com a emergência de hospital, e fratura nasal é um tema muito comum. A fratura nasal ela tem várias classificações que a gente pode ter aqui é um termo muito técnico, então acho que não vou entrar nessa questão, mas basicamente a gente precisa de uma avaliação muito precisa do nariz. A fratura nasal ela não pode ser uma fratura negligenciada, ou seja, não pode ser aquela fratura que você fala assim, não, foi só uma pancadinha no nariz, depois eu vou ver isso. Ela pode ter sérias consequências, né? E também, não só respiratórias, mas também estéticas para o nariz. Então, em alguns casos de fratura, você pode ter uma coisa que a gente chama de hematoma septal, ou seja, você faz um acúmulo de sangue no septo, né, nessa parede que divide os dois lados do nariz. Esse hematoma, se ele não for drenado ou tratado, ele pode danificar a cartilagem do teu septo e às vezes as cartilagens que sustentam também o dorso do nariz. Então você pode ter um selamento, um afundamento do dorso nasal. Então por isso que é tão importante fazer uma boa avaliação da fratura nasal. Nem toda fratura que a gente atende, a gente precisa levar esse paciente para o centro cirúrgico para poder corrigir. Algumas fraturas pequenas, elas são passíveis de correção só com um curativo externo, então a gente faz ali na emergência mesmo um curativo. E outras fraturas a gente precisa fazer um processo que a gente chama de redução de fratura. Redução de fratura basicamente é você alinhar, você recolocar aquele osso no local onde deveria estar, né? Então a gente faz uma anestesia geral no paciente, consegue fazer a redução da fratura e ajustar a pirâmide nasal. Nas reduções de fratura, o ideal é que seja feita nas primeiras horas pós o trauma para não ter tanto inchaço, não ter tanto deformidade facial que possa prejudicar a nossa análise enquanto profissional quando a gente está tratando o nariz. Quando o paciente está com o rosto muito inchado, muito traumatizado pela pancada, a gente prefere esperar alguns dias aquele inchaço regredir para a gente conseguir palpar e avaliar bem aonde está o problema do osso nasal ou do septo e recolocar o nariz na posição. Outros processos a gente tem às vezes traumas no nariz que não danificam o osso, eles podem danificar só a cartilagem. Então às vezes pode ter uma fratura no septo, então a cartilagem pode quebrar, pode fazer aquele processo de hematoma que eu já falei, você pode ter um deslocamento, né, da fixação do septo aqui na espinha nasal para um lado ou para o outro. Isso normalmente acarreta em problemas respiratórios para o paciente, então são várias avaliações que a gente tem que fazer. Então o primeiro passo é atender o paciente na emergência, ver o que está acontecendo com ele ali, tratar as áreas de mais vitalidade, né? Então avaliar coração, pulmão, via aérea, tem outros parâmetros que a gente usa para poder atender o paciente politraumatizado e depois a gente vai para a avaliação específica do nariz. No nariz eu preciso examinar o nariz, palpar, olhar a parte interna e às vezes fazer uma tomografia para programar ali qual é o tratamento ideal para aquele paciente. E se um paciente já sofreu um trauma nasal, tem uma deformidade, existe um tempo que a gente deve aguardar entre o trauma e programar uma cirurgia ou uma rinoplastia para corrigir aquele trauma, né? Ou mudar o formato do nariz. Nunca é possível a gente operar o paciente na primeira semana pós-trauma, primeiro mês, às vezes a gente tem muito inchaço na face, isso pode prejudicar a nossa avaliação e também o nosso tratamento cirúrgico. Então o ideal é que a gente aguarde pelo menos aí uns 3 meses, depende do paciente até um pouco mais, para poder realmente ter um desinchar completo, avaliar todas as deformidades que ficaram decorrentes daquele trauma e aí sim programar a rinoplastia, né? A programação da rinoplastia num paciente que teve um trauma facial, um trauma nasal, é muito parecido de um paciente que não teve. Então, examinar o paciente, avaliar o que ele quer mudar, os exames, né, de laboratório, exames aí da face do paciente e aí programar a cirurgia. Bom, se você conhece alguém que teve um trauma facial ou uma fratura nasal, envie esse vídeo para essa pessoa, acompanhe a gente nas redes sociais, a gente posta diariamente vídeos sobre isso. Curte, compartilha esse conteúdo e acompanhe a gente aqui no canal no YouTube.